Bom dia, amada igreja. Ontem foi um tempo diferente aqui para alguns dessa igreja, né? Ontem nós tivemos um treinamento da brigada contra incêndio e fiquei pensando à noite em algumas coisas e queria compartilhar com vocês. Muitas informações, muitos conhecimentos que foram passados, né? Alguns estão aqui, sobreviveram, né? Então, até que tínhamos um certo conhecimento, né, a respeito do assunto, né? O conhecimento deu para entender que nós tínhamos um certo conhecimento prévio sobre o combate a incêndio. Agora a prática é totalmente diferente, né? Nós notamos isso. E o que mais assim me chamou a atenção é que muitos que participaram, né, terão que melhorar muito a parte física para exercer a função de brigadista. Isso foi o que me chamou mais a atenção, assim, dentro do que nós passamos ontem. E uma frase que a instrutora falou no início, se aplica muito à nossa vida pessoal, né, aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Ela diz assim: o conhecimento é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso se aplica muito à nossa vida pessoal, à nossa vida cristã. Então aqui eu ressaltei a importância do conhecimento. E a pergunta que eu queria deixar a todos, né, o que você tem feito para buscar esse conhecimento? Tem caminhado no sentido de buscar esse conhecimento, porque um dia ele será necessário. Uma outra coisa que ela falou que me chamou a atenção a respeito do conhecimento é que o conhecimento gera comprometimento. Uma vez que eu sei, eu estou comprometido com isso. Então, ou seja, enquanto que o primeiro fala da importância do conhecimento, esse segundo fala da responsabilidade do conhecimento. Aquela responsabilidade que eu tenho a respeito desse conhecimento que eu tenho. A pergunta que fica é: o que você faz quando a situação exige uma atitude que envolve aquilo que você conhece? Então, essa reflexão que eu queria deixar para todos vocês. O conhecimento está disponível. Eu creio que muitos daqui têm buscado esse conhecimento, mas não adianta só ter o conhecimento, né? Na hora da prática, né, aí que é o que vamos ver. Então, eu creio que todos nós temos aprendido a respeito desse Deus grandioso, poderoso, né, na qual nós conhecemos e continuamos e prosseguimos a conhecer. É esse Deus que queremos exaltar nessa manhã e adorar, falando verdades a respeito desse nosso Deus grandioso. Vamos ficar de pé e começar esse tempo adorando, falando das grandezas desse Deus maravilhoso. Amém? Você pode cantar isso? Esplendoroso Rei, envolto em glória está, exulta em terra e céu, exulta em terra e céu. Vai
é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, oh, veremos quão grande é o Senhor. Grandeza dele exige um comprometimento cada vez maior nas nossas vidas. Saber quem somos em Cristo, né, e saber quem somos também para ele significa muita coisa. E é isso que estamos aprendendo, né, na carta aos Filipenses. A alegria, viver feliz, independente das situações, dos problemas e das dificuldades que enfrentamos. É esse o desafio que nós temos na nossa vida diária, nosso cotidiano, né? Viver feliz, é isso que fala a nossa próxima canção. Viver feliz e andar com Cristo são as duas coisas que precisamos aprender constantemente. Conhecer a Cristo e continuar, prosseguir a conhecer o Senhor, nos dá essa confiança, né, de viver feliz apesar das dificuldades, das lutas, e andar sempre com Ele. Amém? Pode declarar isso. Sua felicidade não depende das situações terrenas. Cristo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gosto da luz. Só por Jesus.
isso, quando conhecemos esse Deus grandioso, podemos viver com alegria e andar com Ele todos os dias da nossa vida. É isso que fala essa canção, é uma canção das crianças, mas ela traz, assim, muitas verdades para a nossa vida, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando todo dia, andando com alegria. Esse é o que deve ser o desejo ardente do nosso coração, daquele que conhece verdadeiramente ao Senhor. Amém? Vamos tentar cantar também em japonês, tá? Essa alegria, né, de andar com Cristo não for algo que brota no seu coração, continue buscando, lendo essa carta de Paulo aos Filipenses. Ela é tremendamente um incentivo para aqueles que estão passando por dificuldade, para aqueles que estão passando por luta. Olhem a situação daquele que escreveu aquela carta, onde ele estava, e ele podia incentivar, até exortar aquela igreja que deveria estar ali muito triste, não é verdade? Então, o conhecer a Cristo nos faz viver de uma maneira diferente nesse mundo. Amém? Pode sentar. Agora teremos uma leitura, né? Pediram para que eu lesse, parece-me que tínhamos abandonado ou estava parado esse compromisso de lermos o texto. Aqui vai projetar, né? Eu coloquei, mas sumiu aqui. Está lá em Apocalipse, né? O versículo que as crianças estão utilizando, né? Então a gente queria ler. Vamos ler todo mundo juntos, né? Está em Apocalipse 5, versículo 9. Diz assim, vamos lá? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Eu não ouvi vocês falarem. Está muito fraco. É uma verdade tão grande. Lembra que João estava lá naquele momento e estava triste porque não achava-se ninguém digno de abrir o livro. E aqui está uma verdade grandiosa, que eu e você temos que ter isso no nosso coração. Cristo que morreu na cruz, Ele é digno, Ele foi encontrado digno de abrir o livro. Amém? Vamos ficar de pé então e falar essa verdade grandiosa que está em Apocalipse 5, versículo 9. Mais uma vez, vamos lá. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Glória ao Senhor. Apocalipse 5, versículo 9.
Aqui temos uma pequena amostra daquilo que a gente está falando aqui, né? Muitos povos, línguas diferentes. Aqui nós temos japoneses, temos brasileiros, temos americanos, né? Temos vários tipos de raça, né? E de pessoas aqui envolvidas, porque Cristo morreu para nos salvar. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, te louvamos, ó Pai, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia, com o Teu olhar de graça e misericórdia, nos alcançou. Que possamos, ó Pai, lembrar dessa verdade grandiosa de que o Senhor morreu e com Teu sangue nos comprou. E isso que nos faz, Senhor, é gratos, alegres e viver neste mundo com essa esperança. A esperança de termos sido salvos por Cristo e que um dia iremos encontrar com o Senhor na glória. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a viver neste mundo com alegria e gratidão. Comprometidos com o Teu reino, comprometidos com a Tua missão e comprometidos também, Senhor, com a Tua igreja local. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse comprometimento, podem sentar, esse comprometimento com a igreja local se faz presente em nossa vida. Nós não podemos simplesmente andar, né, sermos salvos e não termos um compromisso com uma igreja local. Então é isso que nós vamos ouvir agora, né? Temos um casal aqui, acho que o Massato pode apresentar, né, e colocar. Eles querem firmar a membresia, até para você que se encontra nos visitando, né? Então você pode até observar como isso ocorre, né, na nossa igreja, e ouvir um pouquinho e através disso ser desafiado também, sair do seu conforto, né, e dar um passo a mais de comprometimento com o Senhor. Bom dia, amados. A nossa igreja, para se tornar membro dessa igreja, existem duas formas. A primeira é pelo batismo, onde você se converte, aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador, e depois se afirma um compromisso com a nossa igreja. A segunda opção, ou a forma, é de uma pessoa vir de outra igreja, né? Até mesmo com uma carta, né, de recomendação, sair da igreja assim sem problema nenhum, mas aí ela vem, congrega aqui no mínimo 6 meses com a gente para conhecer a igreja de fato. Ela precisa passar por uns grupos pequenos para conhecer a realidade do nosso contexto. E aí ela vai decidir se ela vai congregar aqui ou não, porque a igreja tem um compromisso com a pessoa e a pessoa tem um compromisso com a gente. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, toda vez eu leio essa passagem, mas é uma passagem muito importante para a gente. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Somos dependentes de Cristo. Mas cada um, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Existe um compromisso nosso, né, a liderança da igreja, toda a igreja com eles, e eles também afirmam um compromisso com a igreja. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa vem aqui, quero ser membro da ICEA, agora a ICEA está com um templo novo, ar-condicionado, quero estar aqui. Não, você tem um compromisso com a igreja sério. E isso a gente quer levar com seriedade. Nós, líderes, pastores dessa igreja, queremos levar com seriedade. Então, Paulo Gabriel, o pessoal chama ele de PG, Mariana, né, o casal aqui, eles vieram de uma outra igreja, eles vão dar um breve testemunho deles aqui, para a gente oficializar assim, então, a membresia. Já fazem um tempinho que eles já congregam com a gente, fazem parte de um grupo familiar, que é o grupo familiar do Jonatas. Infelizmente, hoje ele não pôde estar aqui, mas ele faz parte de um grupo familiar, congrega aqui já há um tempo, já, né, tem muitos amigos, aí, principalmente os jovens já conhecem muito bem eles. Então, a gente queria só hoje oficializar, eles vão dar um pequeno testemunho deles, tá bom?
alguns anos até a gente casar. Pela graça de Deus, eu nasci e cresci em um lar cristão e aceitei a Cristo como meu Salvador aos 8 anos de idade, com meus pais em casa. E aos 15 anos, quando me batizei na Igreja Cristã Evangélica do Marco, confirmei aquilo que Deus havia colocado em meu coração, confirmei que entendi a palavra redentora de Cristo na minha vida, a obra que Ele fez em mim. E desde criança eu frequento a Igreja Cristã Evangélica do Marco, onde eu servi nessa igreja durante os últimos 28 anos, que é a minha idade, e pude me desenvolver como cristão, conhecer mais de Cristo e procurar cada dia me aperfeiçoar como cristão nessa igreja. A gente chegou aqui na ICEA em agosto do ano passado, a convite dos nossos amigos Tiago e Carol Silva, e nos identificamos bastante com a igreja, nos identificamos com a teologia professa, nos identificamos com os irmãos da igreja, a forma como a igreja se organiza também. E após um tempo frequentando a igreja, nós decidimos que iríamos estar com o intuito de nos membrarmos aqui. Desejo servir essa igreja com os 2 talentos que Deus tem me dado, edificar os irmãos e também ser edificado por vocês, como já tenho sido nesses últimos 6 meses. Agradeço por aqueles que nos acolheram nesse tempo e agradeço a Deus pela vida dessa igreja, pela existência dessa igreja em nossas vidas também. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vou ler aqui, tá? Meu testemunho. Sou Mariana, casada com Paulo Gabriel. Aceitei a Cristo com 8 anos de idade, através de reuniões familiares e reuniões de oração na Igreja Batista Regular, na cidade de Castanhal, o qual eu frequentava junto com a minha mãe. Através dessas reuniões, entendi a mensagem redentora de Cristo. E em 2013, eu fui batizada na mesma igreja. Em 2012, eu passei no vestibular e eu vim morar em Belém com a minha mãe e continuei frequentando a Igreja Batista Regular aqui em Belém. Eu iniciei o namoro com o Gabriel em 2014 e em 2017 nos noivamos e então eu me tornei membro da Igreja Cristã Evangélica do Marco, acompanhando. Após um período, nós sentimos o desejo de frequentar uma igreja que fosse mais próxima da nossa casa, devido à nossa rotina de trabalho. E aí, então, conhecemos a ICEA em 2021, através do Tiago e da Carol. E então, começamos a frequentá-la. Oramos e colocamos diante de Deus o nosso desejo de pertencermos a essa igreja. A ICEA é uma igreja que partilha da mesma fé e teologia em que também cremos e, portanto, sentimos o desejo de nos tornarmos membros. E eu desejo que Deus possa nos usar e sermos vasos na mão dele aqui, nessa igreja. Obrigada, irmãos. Vamos colocar de pé, amados, orar. Que Ele seja uma bênção na nossa vida e que nós, igreja, também sejamos uma bênção para a vida deles também. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado também pela vida do Gabriel, da Mariana, se tornando membro dessa igreja, a oficialização a partir de hoje. Que o Senhor possa usá-los como instrumento do Senhor nessa igreja também. E que nós também, como corpo de Cristo, possamos realmente ser o suporte para eles, na vida deles também, como igreja, como corpo de Cristo. Que eles possam exercer os seus dons e talentos dentro dessa igreja, não só aqui dentro, mas fora, ali no seu contexto de trabalho, enfim, no seu círculo de amizade, familiares, sejam testemunhos vivos do Senhor mesmo, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mano. Esse é o nosso pastor, né? Que nos guia, nos direciona. Esse pastor no qual nós adoramos e queremos cantar nessa manhã. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de
mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Ó meu Deus, do mal me guardas, tu és tudo para mim. Mas toda minha vida, minha alma tem sede de ti. Tu me guias mansamente com tua vara e teu cajado, por montanhas e por vales guardarás em paz minha alma. Descansarei à sombra de tuas asas, minha alma tem sede de ti. Ó meu Deus, do mal me guardas, tu és tudo para mim. Mas toda minha vida, minha alma tem sede de ti. Ó meu Deus, do mal me guardas, tu és tudo para mim. Mas toda minha vida, minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. E se eu conhecer esse Deus grandioso, poderoso, me leve a ter sede dele, de conhecê-lo cada vez mais, né, de saber quem ele é e qual é o plano dele para a sua vida. Amém?